Agora tá. Tá? Pronto, pessoal, vamos lá. Boa tarde. Então, hoje, como vocês sabem, vamos discutir aqueles autores da rede colonialidade e modernidade. E aquilo, como eu comentei, né, nas aulas anteriores, no meu caso, esses são os autores pelos quais eu cheguei nesse debate decolonial, né? Mas aí agora eu estou nesse caminho de buscar aqueles outros autores e autores que nós discutimos ano passado. Ano passado. Hoje, acho até que seria legal projetar, mas tem muita preguiça de ligar esse negócio aí. Poxa. Poxa. Mas é que é no mesmo PowerPoint da primeira aula. Que está no Google, vocês podem acompanhar por aí. Ou a gente pode tentar ligar também, vocês sabem. Tem algumas slides ali que falam. Mas queria começar, Michele, falando. Michele vai ter que sair cedo, né? Vou ter que sair daqui a pouco para ir lá para a Assembleia. Um motivo nobre. Para votar, né? Votar no braço, como é que é? O braço, ingresso é auditável. Quer sentar aqui assim? Na verdade, a minha entrada na colonialidade foi por outro caminho diferente do comunismo, né? O colonialismo epistêmico. Não sei se vocês sabem. Foi pelo uma abertura, aquela SES, né, lá de Portugal. E, como eu estava falando, eu tinha meio caído de graça e tem razão para isso tudo, mas acho também que a gente não pode jogar fora o que foi produzido, que é muito na luta, né? A gente tem que guardar isso aqui. Mas então eu não tinha lido o texto do Quinano, li agora e gostei muito. Queria comentar então algumas coisas sobre o texto do Quinano e também o da Osho eu já tinha lido, né? Também tem algum comentário, mas o Quinano que eu não conhecia me chamou a atenção por várias coisas, né? Uma coisa que eu achei interessante ali é a forma como ele conceitua a modernidade, né? Como um novo universo de relações intersubjetivas que envolve tanto a questão das identidades sociais quanto geoculturais, que vão sendo desenvolvidas a partir das necessidades do capitalismo. Então, eu achei legal, porque a gente tem esses termos e a gente precisa também ter uma clareza, né? Essa perspectiva de relações intersubjetivas eu achei que é legal a gente destacar. Aí, bom, outra coisa que eu acho, que eu na verdade achei curioso, na verdade, isso é uma coisa assim, uma pergunta, né? Eu não sei o que vocês pensam, porque ele coloca que a colonialidade se origina e se mundializa a partir da América. Mas quando ele fala isso, ele exclui a África. E na verdade, eu acho que é um processo que não dá para separar nenhuma parte nem outra, né? Então eu fiquei meio assim com esse pedaço, mas enfim, eu achei legal também quando ele fala que o eurocentrismo não é uma perspectiva étnica, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala assim, não, a gente precisa de uma educação afrocentrada, porque a nossa é eurocentrada, só que muitas vezes parece que quando a gente fala eurocentrada, está falando assim, que é uma questão étnica, e não é uma construção de poder, né? É outra coisa, então achei legal ler isso ali. E ele, quando fala dessa concepção colonial de humanidade, Vitor, aí eu lembrei muito do Krenak. O primeiro livrinho do Krenak que eu li, aquele Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é que ele fala do Clube Humanidade, né? A gente vai ler aqui. Pois é, eu acho essa ideia muito legal, esse Clube Humanidade, né? Essa humanidade que na verdade é só uma parcela ali, entendeu? Ele fala aqui do poder, eu também não quero falar muita coisa, não. Mas tem outra parte aqui que me chamou muita atenção também, né? Porque daí ele fala da classificação das pessoas. E quando ele está falando dessa questão da desumanização e tudo mais, né? Ele tem um trecho que ele fala, que é vou tentar trazer. O sujeito racional é europeu. O não europeu é objeto de conhecimento, ou seja, quem conhece, quem raciocina, o sujeito é o europeu, os outros são objetos. Ele coloca assim. Então, como corresponde, a ciência que estudaria os europeus é a sociologia. E a que estudaria os não europeus vai se chamar etnografia. Então é isso. E isso é um negócio que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente sabe da potência que a gente
dos povinhos que estão lá, olha, que tem uma cultura diferente. Não, a gente tem que entender que toda matemática é etnomatemática, no sentido que a nossa também é cultural, da universidade, de uma cultura que cria, e toda a etnomatemática é uma matemática também. Né? Então, eu achei interessante ele destacar isso, assim, a ciência dos ocidentais, que estuda os ocidentais é a sociologia, que estuda os outros é a etnografia. Né? Isso é muito naturalizado, né? Eu acho só aproveitando o ponto que a Michelle trouxe. Exatamente assim mesmo surgiu. Sim. E assim, quando você fala, por exemplo, assim, uma roupa étnica, é sempre uma roupa de estilo africano, assim, nunca é uma roupa de terno e gravata, é tão étnico quanto no meio de um sol desgraçado, no meio de um sol desgraçado, a cara de terno e Mas gravata. toda vez que se fala, vem à mente. Você fala isso, vem à mente. Né? Você vê o que é diferente. Né? Mas é legal porque isso daí é um gancho justamente para pegar essa questão que o Quijano traz, dessa característica das relações subjetivas. Ele falou lá atrás, caracteriza subjetivos, caracteriza a modernidade. Agora, e aí o pessoal de Portugal, né, o pessoal lá do grupo do Boaventura? Eles inclusive têm eles não chamam de colonialidade, embora digam que é a mesma coisa e tudo mais, eles chamam de colonialismo. E qual é a justificativa que eles colocam para isso? Eles dizem o seguinte: quando o Quijano fala em colonialidade, ele está assumindo que acabou o colonialismo político e agora começou uma nova forma de dominação. O pessoal diz, não, sempre foi a mesma forma de dominação, desde lá de trás, é o mesmo colonialismo. O detalhe de ter havido essa suposta independência não muda o fato de que essa forma de dominação é a mesma que foi implantada desde sempre. Então eles definem essa ideia, mas também é muito forte, pega nessa questão da epistêmica mesmo, o colonialismo através da subjetividade. Sim. E aí o Boaventura constrói isso justamente pela ideia do pensamento abissal, né? Ele diz assim, o pensamento ocidental ele é um pensamento abissal. O que ele quer dizer com isso? Tem uma linha ali, existe uma linha abissal que separa o que pode existir, o que existe do que não existe. Ele fala, o mais impressionante disso tudo é a invisibilidade da própria linha, porque você não consegue ver uma linha que separa o que existe do que não existe. Senão você estaria vendo o outro lado. Você não vê nem a linha nem o outro lado. Normalmente a gente é cego justamente para o que está do outro lado. E como é que você sabe da presença dessa linha? Na verdade, o que você vê são outras linhas visíveis que, de alguma forma, elas evidenciam a existência dessa linha invisível. Dentro daquele trabalho lá de análise que a gente botou na RPEN, né? A nossa teoria é justamente que a licenciatura ela se torna vista por aí como um curso mais fraco que o bacharelado, porque vários saberes, vários conhecimentos que são próprios da licenciatura são tidos como menores. Pior do que isso, eles não são reconhecidos. Não tem condição de existência ali, exatamente. Eles não têm. Então, o que acontece? Você tem, a gente vê muito aquela ideia de que a licenciatura é matemática mais pedagogia. Aí o Boaventura diria, né, suponho eu, né, essas duas estão do mesmo lado da linha. A linha que separa a matemática da pedagogia não é uma linha invisível, você está vendo, ela é visível. Mas tem uma hierarquia ali, que essa hierarquia aponta para essa outra linha invisível que desvaloriza outros saberes. Está falando da licenciatura, ele tem dificuldade de conseguir o mestrado, né, em educação matemática. A resistência geral do pessoal da pura, do pessoal da aplicada. Vocês lutaram para... aliás, ontem foi um dia histórico que a gente aprovou a mudança do ontem. Hoje é quinta, né? Não foi ontem isso. A gente aprovou a mudança de currículo de licenciatura do departamento de matemática que estava há anos, né? Desde que era o que nós falávamos. Já se falava nisso, né? De mudar o currículo de licenciatura, nunca a gente conseguia aprovar. Ontem foi aprovado. Mudou legal? Mudou legal? Agora tem eletiva livre? Agora tem eletiva livre? Tem eletiva livre. Até porque a matéria que fala de currículo também, depois você pode mais à frente. Que a sua aqui, eu conheci também. Depois eu falo. Você pode pegar essa informação, eu acho, né, Michelle? Porque isso voltou lá ainda. Enfim, vai ser mais semana que vem é na próxima. A gente fala mais sobre isso. Mas é isso.
sem querer desviar muito do assunto, mas é bem isso nesse sentido que mas falta provar na congregação ainda. Mas nem no departamento a gente conseguia. Mas era muito isso, as pessoas, eu assim, devo dizer que foi um trabalho realmente de convencimento de algumas colegas do departamento de matemática pura, tem alguns que não estão entendendo muito, que são trologistas mesmo. Até a discussão, mas pessoas assim que, sinceramente, eu acho que eu tenho um problema, eu quase falei isso uma vez, não vou falar para quem, mas quase que eu falei, você tem um problema de raciocínio, né? Imune ao conhecimento. É uma coisa que tem o negacionismo, né? Mas é isso, a pessoa não reconhecer aquilo, a pessoa não entender que a referência de saber para a formação do professor não é só a matemática. Eu acho que no caso do trabalho na pedagogia, nem sabe que existe assim. Mas eles conseguirem mudar essa chave. Eu acho que tem a ver com isso que a Michelle está falando, entendeu? Uma coisa que não é nem reconhecida como coisa, como algo, né? Exatamente. Se não é pedagogia e não é matemática, não é parte do currículo da licenciatura. Eu uma vez li uma discussão. O currículo, quando a gente fala assim, o currículo mais forte é o currículo com mais matemática. Eles não conseguem sair dessa linearidade. Mas essas falas marcam essas linhas. Exatamente. Que a gente tem que denunciar, que a gente tem que identificar e denunciar. Ó, aqui tem um problema aqui. Uma vez a discussão, eu não estava na discussão, então não podia entrar para opinar. Mas eu li uma discussão, estava sendo trocada mensagens entre alunos que estavam discutindo, alunos que não eram de licenciatura, não eram de matemática, mas que estavam discutindo sobre eu não sei se é validade a palavra que eu quero, mas assim, entre muitas aspas, o mérito de se ter dentro do PEMAT um grupo de estudos, uma linha de pesquisa sobre estudos de gênero. E que o argumento de vocês era, mas o que estudo de gênero tem a ver com matemática? Eu não podia opinar, eu assim, dizendo, eu não posso, a conversa não chegou a mim, eu não posso responder. Mas falando absurdos, assim, a pessoa não estava diretamente dizendo que ela não reconhecia que estudo de gênero era uma área de estudo. Ela não chegou a esse ponto, assim. Mas claramente estava dizendo que não merecia esse espaço e que mais do que isso, era como se fosse água e óleo. Não é para estar misturado. Por que vocês estão trazendo humanidades para dentro da minha matemática? E eu falei, tudo bem, mas nem adiantaria, mesmo que eu tivesse em uma posição em que porque uma pessoa me mostrou essa discussão, não tinha como falar nada. Mas assim, nem que eu fosse, porque assim, eu vou discutir o que essa pessoa sabe. Se ela já partiu desse princípio, é o que a gente, assim, em outro parâmetro completo, que a gente estava discutindo numa outra sala, numa outra aula, que às vezes não é mais como educar os outros, sabe? Assim, eu já estou com o 26 todo, eu ficava muito completamente. Não vou educar normal de quem não fez exatamente casa, não sabe o que é universidade. Assim, mas dá uma vontade de dar uma responsável. Uma coisa que a gente está falando de licenciatura, assim, são professores que vão lidar com pessoas, tipo assim, se for usar esse argumento da pessoa, sei lá, um bacharelado de matemática, não, tu até entende um pouco mais, mas assim, cara, de outro curso falando sobre que era diluição eram pessoas de bacharelado. Eram daqui do IEM, mas de fora eu não sei nem dizer se eram de graduação ou se de outra coisa. Eram pessoas que estavam matemática, mas não de dentro da licenciatura. E eu já recebi desse grupo que a família devia sair, etc. Coisas do tipo, teses de doutorado daquilo temático, o cara me manda e diz assim, olha como o dinheiro público está sendo usado. Eu estou escrevendo isso é matemática? Quer dizer, então, quando você falou aí mais matemática, ainda tem mais uma discussão dentro disso. Porque na licenciatura, assim, o viés tem que ser diferente quando o cara vai ensinar a alguém que vai ensinar. Né? Então você quando vai dar aula de cálculo para alguém que só vai calcular, né?
Você pode usar máquina de calcular, pode, né, fazer meu amigo. Agora, quando você vai dar cálculo para o pessoal e vai lecionar, esse cálculo tem que ter um viés de análise. Deu para atrapalhar uma de vocês. Chegou perturbando. Cheguei perturbando. Mas fala, Renato. Já acabou? Isso é uma coisa que aparece no texto da Walsh também, né? Que ela fala que ela está falando lá do Rodolfo, e aí ele fala que essas ideias de tornando homogêneo, classificar e hierarquizar os seres, e aí também os saberes, né? E aí ela fala isso, que tem o saber global e tem o saber local, que não é justamente isso. E agora que você falou da Walsh tem uma coisa que eu quero comentar também, que eu acho muito legal ali no texto dela, e quando ela fala naqueles conceitos de sentir, pensar, o Boaventura ele resgata um que é daqui também, ele usa um que é daqui, ele fala dos povos das Américas aqui, que é o coracionar. E eu acho que essas questões que tem a ver, que mobilizam o afeto, essa questão da mobilização dos afetos, que é uma dessas coisas que tradicionalmente é excluída do academicismo, não cabe aqui, a gente precisa resgatar, porque é essencial para a docência, né? Exatamente. Eu já, assim, eu quero, a gente pode descrever sobre isso, assim, como parte do seu pós-doc. Porque eu acho uma coisa que eu sempre tenho, de vez em quando eu falo, tenho batido nessa tecla, que eu acho que a discussão de formação de professores é muito centrada em saberes. Então, isso tem muito impregnado nesse racionalismo que caracteriza o pensamento eurocêntrico, né? Assim, e aí a gente tem que fazer como o Krenak, que a gente vai ler também aqui na disciplina alguma hora, que é isso que ele fala, para diálogo números e contar outras histórias. Contar outras histórias é falar a partir das referências desses povos. Então, é pensar, e aí a gente, no caso da formação de professores, né, entender que a docência não é só um conjunto de saberes, né, pensar nos afetos. Assim, que se a gente reduz a docência a um conjunto de saberes, sem tudo a ver com a disciplina, né, a relação professor-aluno fica muito limitada, né, fica muito empobrecida. Vitor, eu estou orientando uma aluna considera uma aluna na matemática, avançou bastante no curso, largou e foi para a pedagogia. E aí, anos depois, ela volta e me procura, né, que eu tinha sido professora dela, e ela fala, não, eu larguei porque eu não consegui seguir, porque eu sentia falta daquilo que a gente fazia nas nossas aulas, que eu sempre tive essa questão de conversar com eles, de parar e de entender. E ela falou, agora eu quero fazer a minha monografia na pedagogia sobre a formação, essa questão dentro dos cursos de matemática, essa questão do afeto dos cursos de matemática. Então, eu estou orientando ela uma colega de pedagogia. Legal. Bacana. Mas eu quero escrever logo. Mas na formação eu tenho uma coisa que me inquieta muito mais. Mas escrever é diferente. Krenak, Coração Rato. Exato. Que o meu amigo, parece que é a tese, né, dele, meu amigo ali, que roubou a minha ideia sem saber que era minha, né, que é realmente dos professores, né, e a gente pode depois começar a conversar muito, porque a gente normalmente vai falar professorais. Raríssimos casos, né, de professor 3 do ensino fundamental 1. E essa formação sempre me inquietou. Sempre. Desde o tempo da minha mãe, quando começou, que ela se formou lá no Instituto de Educação, com as irmãs todas que foram de lá, essa formação ela tem que ser mexida de alguma maneira, né? De alguma forma. Só uma coisa, então, agora já que você falou do coracional particular, né, ele não se opõe na perspectiva que ele traz daqui, não se opõe à questão do racional, da razão, né? Ele coloca que é um aquecimento da razão a partir dos afetos. É essa ideia, né? Que aquilo que é a razão que está ali junto com sua percepção de vida, de sentimento, de luta, né? Eu tenho procurado falar, eu tenho um pouco frase de efeito, né? Que eu falo, é até meio brega isso, mas eu falo porque eu acho que
assim, que essa história de alguma forma marca as pessoas. Então, uma coisa que eu tenho falado muito é que eu acho que dar aula, antes de mais nada, afetar e ser afetado, né? Eu falo muito isso porque essa coisa do afeto também não é você ser carinhoso com as pessoas, é você afetar, exatamente isso. É reconhecer que aquilo é uma atividade humana, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas ainda trabalham, operam com uma ideia de que dar aula é falar coisas, sabe? Dar aula é só você chegar na frente de um grupo e falar coisas. E não é, você é isso, afetar e ser afetado, né? Você reagir ao que está acontecendo ali, olhar para aquelas pessoas, essa coisa do olho no olho, né? Você está ali numa relação que é uma relação afetiva, né? Esse tempo todo sempre foi intersubjetiva. No curso de licenciatura em matemática, principalmente, não só em matemática, quando se falava nas matérias chamadas pedagógicas, para que isso? Por que isso aqui? Pedagogia 1, 2, estrutura. Na UFPB os alunos falam assim, eu vou 3 matérias. Eu falei, mas só 3? Ele, não, tem outras duas que é de pedagogia. O cara não são nem matéria, sabe? Não são matérias. Eles valorizam. Eu acho que não é só a licenciatura, não. Acho que está faltando isso em todos os cursos. Exatamente. Você lida com o ser humano o tempo todo. E as relações também. Eu acho que isso tem algumas coisas trazendo assim para a discussão de hoje, que eu acho que são muito características do pensamento eurocêntrico. Qual é esse? Alianças afetivas, olha lá. Aquele que eu mandei para os colegas. Esse é daquele do amanhã. Peraí, deixa eu ver. Amanhã não está vendo? Não, futuro ancestral. Mas eu acho que é do texto amanhã não está vendo. Que ele tem vários textos, futuro ancestral. Isso. Eu achei tão legal o Krenak também falando exatamente desse conceito de alianças afetivas. Que daí eu fotografei a página e mandei para as minhas amigas lá no trabalho. Enfim, mas voltando ao que eu estava falando no começo, esses autores aqui são autores que a gente chegou, eu e o Edson, assim, por meio do Diego, né? Assim, eu, o Edson, o grupo, assim, que na tese do doutorado do Diego que a gente começou a entrar mais, né, nesse debate decolonial por meio desses autores, né? Assim. E agora, porque eu acho que existe um reconhecimento hoje que tem outros autores brasileiros, negros, que já falaram essas coisas antes que não eram reconhecidos, né? Que a gente leu aqui na disciplina, vai ler mais. Mas eu acho assim, com isso não é para descartar esses autores, mas eu acho que esse reconhecimento ajuda a entender que no contexto especialmente brasileiro, como a pessoa negra não é ouvida, né? Assim. E também entender que esses autores falam, por mais que eles tragam contribuições que são potentes, etc., ao lê-los, a gente, menos a Walsh, né, tem que lembrar que eles estão falando no lugar de um homem branco, né, assim. Então isso, falo isso de mim mesmo, né, assim. Eu não tem como as coisas que eu escrever e que eu falar sejam abstraídas desse lugar de fala, né, enfim. Então isso, mas eu acho que isso, não é que eu descartei esses autores, mas assim, trazer outras perspectivas. Por exemplo, as coisas que nós discutimos semana passada, né, que a gente falou bastante nisso, a Lélia não sabe, tem coisas sobre o racismo que a gente não pode aprender com uma pessoa que não vivencia as coisas que elas nos ensinam, só elas poderiam nos ensinar, digamos assim. Então acho que é esse reconhecimento. Então, semana passada a gente falou muitas coisas que eu leio nelas que eu tenho essa sensação. E até a experiência do racismo é diferente em cada lugar. Elas trazem isso também. Exatamente, o racismo brasileiro, a gente falou disso também, né? Tem essas características da cordialidade, né? Que eu acho que é muito marcante do racismo brasileiro. Mas, enfim, falando sobre esses autores, eu acho que essa coisa que Michele falou, da construção intersubjetiva da colonialidade, ela é muito forte, né? É um mecanismo muito forte da colonialidade, né? Que é naturalizar a cultura europeia
como cultura, como referência de cultura, né? Assim, mais que como cultura de referência, mas como referência do que é cultura, do que é saber, e aí de novo tem a ver com a linha de sala, eu acho, mas que cultura é aquilo. Então as outras coisas não são cultura. Eu discuti também isso na hora passada. É. Não é cultura. Os incas, os índios, africanos, não é cultura. Não é cultura e não é história, né? Que não existe uma história. Isso tem historiadores que verbalizam isso. Não existe uma história das Américas pré-colombianas. E a gente tem uma ideia de que era o único caminho para avançar a Exatamente. espécie. Isso aí. Isso era desprezar pelos outros conhecimentos. Isso aí. Então, Não, tem um comentário que eu até notei lá no meu comentário no clássico, mas foi, acho que eu fui um dos últimos, agora quase não era do almoço. Mas, e essa questão do que é cultura, uma das músicas me fez pensar uma coisa. Então, não foi menos samba, não foi. Eu não lembro agora o nome da música, mas é a frase que pessoas que foram geradas ou paridas no navio. E aí isso foi interessante pensar como isso deixa claro, né? Assim, de uma forma artística, acho que ela deixou claro qual era a separação, qual era a linha abissal entre um grupo de pessoas, aquelas nascidas no berço da civilização, afinal eu vou colocar assim, e aqueles que foram gerados atravessando o Atlântico. Então, a música me fez pensar nessa de como você construía ali, a partir de então, um momento, um marco que separaria o que pode ser considerado e o que deve ser desconsiderado. Não é que não possa ser considerado, ele deve ser desconsiderado. Exatamente. E aí eu até, já citando aqui, a me lembrou umas aulas antigas que eu tive, e aí com o professor Ilubel, em História da Ciência no Brasil. E ele trouxe pra gente o início ali das expedições de naturalistas no Brasil. Que aí a gente aí traz aquele olhar, né? É a cultura vindo ver o Brasil como objeto de estudo. E aí, no caso, era o nosso ambiente natural. Mas eu lembro de duas imagens, até coloquei nos livros lá que eu achei no Google, se vocês querem publicar. São dois quadros, um que é o autor inglês lá, o nome dele acho que é Benício, não sei a pronúncia correta, capturando um crocodilo, um jacaré. O nome do quadro é esse. Aí o beijo está em pé com um porrete e um monte de indígenas na água se degladiando como um jacaré. E a imagem é ele que está capturando. Então, assim, qual é o saber? Quem tem o saber, né? Quem tem o saber? É o povo indígena que por séculos teve que conviver com aquela espécie, então sabe minimamente como lidar com aquela espécie, até porque eles já caçavam para se alimentar, ou aquele que veio de fora para simplesmente catalogar. Isso. E um outro quadro também desses. Quem é conhecido, né? Quem é? A história da ciência é repleta disso. Inclusive tem um livro dele, A Biodiversidade no Rio Amazonas. Eu até citei, será que tem algum caiapó como coautor? Exatamente. Com certeza não tem nenhum caiapó lá como coautor do livro. E um outro quadro, e aí isso eu não consegui fazer totalmente, não sei nem se esse é o nome, mas é Escravos de Debré. Mas no quadro você não vê o Debré. Você vê duas pessoas escravizadas, um adulto e uma criança, carregando espécies de plantas e de animais. Ou seja, eles foram sozinhos, coletaram o que tinha que ser coletado e levaram para um grão de Debré desenhar. Eu não sei se essa foi a história, mas pelo que eu entendi foi isso. Aparentemente, pelo que está retratado, eles atuavam sozinhos. E aí depois eu fui ver, muito daquilo foi coletado e levado para o arquivo do Museu Nacional. Coisas que foram, daquele período também, contribuíram para o acervo. Darwin, quando veio, ele inclusive foi o bisavô da minha mãe, ficou até tombado lá em Maricá, a fazenda, né, escravagista, bisavô da minha mãe. E quando Darwin veio,
ao Rio de Janeiro, né? Hoje em dia está até tem os caminhos que ele fez, ele usava os escravos da fazenda para fazer todo tipo de coleta, de coisa, e as pessoas que eram nativas dali, porque elas conheciam tudo. Isso não tira, obviamente, a percepção da teoria da evolução do Darwin, mas o que ele se utilizava de conhecimentos das pessoas do local, né? E ele então depois só escrevia e essas Mas pessoas... eu já li crítica, eu acho, escrita por ele sobre a questão da escravidão, dos maus tratos. Sim, ele tinha um lado, né, Mas eu que era também. até muito contestado pelos, né, os barões. Mas eu já li isso. Mas eu já li também que ele tinha uma visão meio eugenista, assim, que na verdade a noção de evolução, se eu sou leigo de biologia total, tá? A única coisa que eu sei menos de biologia é química. Mas. Ai, que bom que Química. Eu acho que eles combinam uma coisa, não é possível, eu entendo. Mas é. Não, mas a noção de evolução que você tem hoje é diferente do que o Darwin propôs, porque evolução não é melhorar, não é se adaptar. Exatamente. Não é ficar mais complexo. A evolução parece ser uma coisa, não, nós estamos descobrindo, não, se adaptar. Readaptação, né? Readaptação. Então, esses dois quadros, acho que conversam muito com o que o Michel disse. O que é conhecimento é aquilo que o europeu pode gerar sobre o produto, que são os povos. E aí eu não sei se foi a intenção, mas uma outra coisa que eu refleti muito sobre o material é sobre a estética daquilo que a gente entende como conhecimento. Sim, isso aí. Porque o texto da Walsh, quando eu comecei, gente, não tinha aula. Não, mas é uma transcrição de uma entrevista. Não, mas eu entendi que era uma transcrição de uma entrevista, mas quando que eu podia pensar em uma transcrição de uma entrevista? Poderia ser reconhecido como um artigo científico. A gente tem que começar a disputar esse espaço. Isso tem que ser colocado. Porque, não, para ser artigo científico, você tem que ter guerreiro, produção, Então, e aí a gente se coloca em caixinhas, mas essa caixinha, ela está montada de um jeito para atender um grupo específico. Em algum momento aquilo foi colocado. Aí a segunda questão estética que eu percebi foi obrigado por me fazer ler textos em espanhol. Desculpa assim, fala dessa forma, mas eu nunca Qual a tinha. sua teoria? Qual a sua prática? Errado? Quando eu não entendo bem a palavra, eu tenho que pronunciar. Parece tal palavra. Eu faço direto. Eu nunca tinha lido um texto em espanhol na universidade, eu nunca tinha feito isso, mas me fez perceber como a gente está próximo linguisticamente dos nossos vizinhos e separados por barreiras que sabe lá quem colocou. sim. E aí, como a gente, como brasileiro, e aí eu volto como professor a pensar, poxa, a gente tem que pensar no ensino de idiomas no nosso país. É uma questão a ser colocada, talvez não nesse curso, mas é uma coisa que a gente tem que ser posta. O Congresso acabou de voltar a votar o novo ensino médio e o ensino espanhol não foi colocado como obrigatório. Isso é uma conta recente. E por que o ensino de inglês tem que ser obrigatório, o espanhol não? E aí, voltando mais atrás, para mim, na minha percepção, artigos em espanhol não eram científicos, porque tinha que ser inglês, francês, talvez até o latim, né? Porque Newton escreveu em latim. Então, texto científico. Repare que é tudo referência. Tem que ser, isso tem que ser escrito. Embora o espanhol seja europeu, mas ele acabou se tornando uma língua de uma camada do mundo. Então, assim, essa questão da estética, formato do texto, o idioma, a gente não se colocar na caixinha que foi feita pelos europeus para os europeus. E o último comentário, o IBGE publicou essa semana o primeiro mapa do Brasil no centro do mundo. Eu vi. Isso foi uma polêmica. Já gerou. E pronto. Gerou uma polêmica. Esses foram os comentários. Mas é que polêmica, gente. Eu não li, mano. Eu não li nenhuma matéria, mas eu já vi, assim, matérias que o título a gente dizendo que tá errado.
anos atrás eu estava numa palestra do fornecimento na Webson, quando ele botou o mapa onde ele tinha projeção, o lugar do Brasil era água. Era água. Eles explicaram a vegetação para eles. Cara, no Brasil, onde é que você está? Você está no fundo do oceano. Eles não perceberam, eles ficaram muito sem graça, era com água. Então, não sei, tinha um buraco. Era água. Eles botavam água, botaram o oceano, botaram todos. Marcaram as coisas que eles tinham. Como o Brasil estava. Não, botaram a América inteira. América do Sul. Vamos sem geografia. É. Esses dois tópicos, essa questão essa lembrança dos naturalistas, como eles viam a gente como objeto, e essa questão estética, como esses. Aí tem o rap em Guarani, como a gente está estudando rap coreano, e não questiona, não entendo Guarani, tudo de coreano. Em coreano pode, em Guarani não. Por quê? Isso. Então, essa questão estética, né? Que é uma questão estética e epistemológica, né? Aquilo que é legitimado metodologicamente até como fonte de conhecimento, né? Então, uma coisa que eu acho que eu falei em alguma aula anterior, que é que no Instituto de Histórica agora, no curso de graduação histórica, está entrando mais coisas de história da África e tal, tem uma disciplina de método de historiografia para estudar história da África, porque se você estuda a história da África com a historiografia, né? A historiografia é a metodologia de história, né? Basicamente. Então, se você estuda história da África com a historiografia convencional, ela tem um viés de origem, porque aquilo que é culturalmente legitimado naquela cultura não é reconhecido como documento histórico. Então, tradição oral é um exemplo típico disso, né? Assim, então, na historiografia convencional, oralidade não é legitimada como um documento histórico, como uma fonte confiável cientificamente, etc. Então, se você vai estudar aquela cultura excluindo a tradição oral, ela já vai ser inferiorizada de cara. É um viés de origem, né? Então, por isso que a gente fala que a gente tem que decolonializar as epistemologias e metodologias, né? O que é legitimado como um texto acadêmico, né? Tem, uma vez, há um tempo atrás, eu fui na UFMG, dar uma palestra, lá tem um curso de licenciatura indígena, né? Tem um curso de licenciatura indígena bem conhecido e tal. Tem de licenciatura em educação no campo também. E os TCCs do curso de licenciatura indígena não são, assim, tem desenho, não é assim, escrito, não é só escrita. Mesmo na língua deles, né? Assim, tem coisas escritas misturadas com desenho, mas é isso, o desenho não é uma ilustração. O desenho é parte comunica, exatamente. O desenho está no meio do texto. Enquanto nos nossos, o desenho é uma ilustração. Né? O que vale é o texto, é a língua escrita. Né? Assim, então, isso não é língua, isso não é comunicação, não é legislação. Mais ou menos, o Valdo ia concordar. Mas, assim, se ao longo do texto você não explica, a figura não acredita. Essa figura não foi explicada no texto. Se usa até a figura, mas aí, né, escreve e descrevê-la. Ela não é a forma única de comunicação daquele que você gostaria de É comunicar. engraçado, né? A gente vai num museu, né, de arte, a gente vê um montão de obras, né? E a gente não entende absolutamente nada, fala pra gente que aquilo ali vale milhões e a gente não sabe exatamente o que significa, né? Mas aquilo ali tem valor. Estranho isso, né? Então, ele tem interpretações variadas sobre talvez uma pessoa que pintou, não sei, e passou perto de pensar exatamente. Mas as pessoas de semiótica, obviamente, falam nisso, né? Que é óbvio, né? Que as coisas transmitem, quer dizer, tem sentido, tem significado e tal.
Mas assim, no padrão acadêmico, convencional, artigo, paper, isso não tem o mesmo... É uma luta, na verdade. Tem um pessoal da lógica, lá no meu departamento, que eles tinham um artigo sobre a quantidade de demonstrações por desenhos. Você precisa fazer dentro da lógica um artigo para publicar, para dizer, olha, isso aqui é válido como demonstração. Mas eu acho que ainda tem uma questão diferente nessa coisa da imagem que o Vitor está falando, nessa coisa da semiótica, sabe? Porque você pega o Duval e fala que a representação é uma ferramenta de mediação entre o objeto e o sujeito. Então o objeto ele preexiste. Isso significa que a referência de conhecimento ela continua estática lá num determinado lugar, às vezes euroreferenciada. Eu acho que é diferente dessa imagem que o Vitor fala, que é uma imagem de repente observada ali como uma produção daquele sujeito. Então, mesmo tendo essas dimensões semióticas, eu acho que ainda tem um deslocamento do que é conhecimento e da referência desse conhecimento. Então, mesmo a galera da semiótica está falando dessas representações, eu acho que fala de um outro lugar, que é um lugar diferente, sabe? Dois comentários sobre isso. Acho que é talvez até mais perto do que a gente imagina. Eu fiz a monografia acompanhando o professor do INES. E aí eu planejei uma atividade, mas eu não tinha conhecimento em língua suficiente para aplicar para os alunos. Então ele aplicou a atividade por mim e eu estava vendo a dinâmica e tal. Mas quando eu estava planejando como fazer e tal, a diferença do primeiro rascunho e o que foi aplicado. Eu tinha montado como se fosse uma listinha de perguntas, né? Tipo, a gente tentando responder e tal. Ele olhou e falou, serve não. Você não tem imagem. Como é que você quer que eles não pensam na mesma língua que você? Eles não vão pensar esse conteúdo a partir disso que você está dizendo. Tipo, isso aqui não quer dizer nada se você não estiver usando o mesmo meio que eles usam para pensar. Eles pensam em livros e muitas vezes com imagens através de... Então, ou você cria um recurso visual para explicar sozinho, sem texto, o que você quer, ou isso aqui não vai sair, seu trabalho não vai valer de nada. E aí a gente repensou toda a dinâmica de como fazer a partir de ilustrações. Então é simples, é um PowerPoint que vai mudando a imagem um pouquinho a cada slide, mas como se fosse contando a situação. Aí tem até a pergunta escrita em português, que ele estava traduzindo para Libras, mas a ideia é que a situação estava inteira representada. Então era uma situação de função, estava dizendo o peso de um cacho de bananas com o número da balança. E aí, conforme você ia tirando, aí ele olhou para mim e falou, mas a sua ilustração não está dizendo o mesmo número de bananas que você perguntou. Eles vão contar, eles não vão ler o seu número. Aí eu falei, óbvio, ok, beleza. E aí eu tive que catar muitas imagens de bananas no sul. Mas... Você tem que desenhar a banana. Eu deveria, exato, mas exatamente. Hoje em dia era capaz de eu ter desenhado isso desde o começo, era mais fácil. A gente chegou ao ponto do debate de como se chama o negocinho que prende qual a diferença de um cacho de banana para uma penca e qual o nome do coisinho da banana que prende de banana toda já tem nome. Exato, obrigada. Não tem, sei lá. Como é que você explica aqui? Porque o que a gente queria dizer era aquele negocinho sozinho tem um peso que quando você tira dos balanços fica peso zero. Tinha um pezinho ali. Enfim, foi aquilo. Mas a outra coisa que eu ia comentar, os alunos, depois que estava ajeitado, os alunos conseguiram fazer atividade, foi super legal, deu certo. Mas a outra coisa que eu ia comentar é que assim, eu vejo alguns colegas no trabalho que na hora de corrigir a avaliação, ou está feita a conta ou não está feita a conta. Nada que o aluno faça além de aquela conta específica que está no gabarito é considerado. Mas, pô, eu tenho, especialmente eu acho que quem trabalha com o sexto ano, também com os anos iniciais, eles têm uma abstração deles para alguns conceitos. Eles não vão ficar todos no mesmo tipo de raciocínio, eu acho. Então, assim, tem aluno que vai desenhar a bolinha para fazer, às vezes, multiplicação ainda no sexto ano. E por que desenhar a bolinha dele é menos válido do que qualquer outra construção? Por que ele me mostrar a conta numa tabelinha é mais válido ou menos válido do que ele armar a multiplicaçãozinha? Então, assim, eu acho que não só
vai para casos assim mais amplos, mas aquele micro da sala de aula, de você permitir que o aluno mostre para você o conhecimento da forma como ele interpreta o conhecimento, que nunca vai ser, alguns alunos me perguntam, mas tia, você dá errado se não fizer a conta do jeito que você está mostrando? Eu falei, não, você faz a conta do seu jeito, cabe a mim entender o que você escreveu, não cabe a você entender, fazer do meu jeito, é ao contrário. Eles têm dificuldade de entender isso, porque não é normalmente assim que funciona, o que é cobrado deles. Mas eu acho que só isso já é uma autonomia de pensamento, que é falar assim, pô, é assim que está funcionando para você? Então vai, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, pode ser que você se engane no meio do caminho também, porque não é todo caminho que vai funcionar, mas me mostra aí o que você está pensando. E eu acho que isso dá uma liberdade de criação para eles que também torna eles mais seguros para desenvolver as próximas etapas das coisas que você vai querer conversar com eles. Então, eu acho que a gente fala dessa questão do texto no acadêmico, mas é a mesma questão do cálculo na escola, do escrever a tabuada certa, de escrever a continha do logaritmo, escrever daquela maneira que foi feito o exercício na sala, que eles acham que eles têm que replicar. Mas se a gente consegue, de alguma forma, desconstruir isso quando eles são menores, vai dando uma segurança para eles conseguirem ir para assuntos mais complexos de uma outra maneira. Mas isso está interligado com a formação do professor do ensino fundamental 1. E como ele não tem segurança, e isso, na minha dissertação, eu entrevistei inúmeros professores, professoras, inúmeros professores não, porque só tinha o Walter, que tinha sido professor. Ele está aposentado, ele foi professor do Pedro II, e ele entrou, ele fez o curso de normalista, e entrou no Pedro II e foi professor. Só que ele depois veio para o FRJ, fez matemática, então ele era o único. Mas você vai perguntar, elas dizem o seguinte, eu não saio do que o livro fala. Eu não saio daquilo. E aí, se você pergunta os porquês, elas não sabem. Elas dizem, o Walter sabia porque ele veio fazer matemática, ele tinha toda uma formação matemática. Mas, assim, elas enquadram em caixinhas os alunos exatamente porque elas são inseguras completamente. Se deixar... Porque elas próprias na educação básica não tiveram a liberdade de pensamento. Também, reproduzem, exatamente. Aí quando chega no 6º ano é a mesma coisa. Você falou isso, tem professor no Pedro II que até hoje, cara, eu cheguei a falar isso na primeira aula, no nosso primeiro encontro aqui, que dá errado porque o cara fez um APG, pediu a soma do APG, o cara foi fazer 1 a 1, é uma quantidade pequena, o cara fez APG, somou, botou lá e, cara, eu não consigo convencer. O cara disse, não, que isso? Só falta dizer que não é matemática. Então, se não é matemática, é o quê? Não, mas ele entende a PG, não é a matemática avançada que ele quer. Exatamente. Ele não está usando a fórmula. Exatamente. Como é que você vai estudar matemática se não está usando a fórmula? Eu acho que em algum momento você quer analisar se o cara está sabendo usar aquela fórmula, você tem que fazer uma pergunta que o cara precisa usar aquela fórmula. Convença o cara de que aquilo é útil para alguma coisa. Mas aí, essa conversa me lembra também do trabalho do Diego, do trabalho tanto do doutorado quanto do mestrado, que a gente orientou o Diego, que foi professor da Unirio, e ele trabalhou com alunos da licenciatura da UERJ e fazia uma análise. E aí ele submeteu esses licenciandos a observar resoluções de alguns alunos em situações envolvendo função, que de alguma maneira tinha relação com o que eles estavam estudando em análise. E a avaliação desses licenciandos, até quando eles observavam essas questões, falavam, essa aqui parece que está mais certa, isso aqui parece que tem um valor maior. Essa atribuição de valor e de qualidade muitas vezes estava relacionado mais à forma do que ao conteúdo. Então, se tivesse uma justificativa mais gráfica, com muita ideia qualitativa na argumentação, que era textual e figura, isso parecia ter um menor valor. E coisas que tinham uma dimensão simbólica, estrutural, mas que tinham erros dentro dessa matemática formal, os licenciados tendiam a dar maior valor. Mais linguagem matemática, mesmo exatamente. que ela não estivesse tão... E aí eu fico pensando naquilo que ele estava falando, gente, enquanto professor de matemática, também nas nossas formações, nas nossas práticas,
a gente continua perpetuando essa dimensão simbólica do conhecimento. Né, que você pega desde uma produção, por exemplo, dos povos originários, a uma produção autêntica de um aluno que tem muita reflexão ali sobre o que seria até essa matemática acadêmica, mas você desqualifica porque simbolicamente aquilo não está numa forma que é idealizada. Então, assim, aí essas coisas levam, eu acho que vão levando o Diego a uma pesquisa, que foi a pesquisa do doutorado, e que a gente vai se aproximando dessa literatura, que aí, inclusive, ele esbarra nessa coisa da forma, não como objeto de análise, mas como comunicação científica. Porque ele fez em multipaper e um dos artigos que ele faz é em formato narrativo, um diálogo. E aí começa um trabalho bem disruptivo para a gente. Primeiro com a literatura, a gente não estava tão próximo, e depois com um formato, a gente dentro da academia, sobretudo, né, mais perto da matemática. Tá na tese e está no Bolema. Quer dizer, eu aprendi muito, né, com o trabalho do Diego. E aí tem essa questão para a gente pensar, né, da forma, o que a gente atribui como saber, como conhecimento, quais são as produções que a gente qualifica dentro da própria matemática. Que é uma discussão que você faz muito nas aulas de análise, quando você discute matemática, programática de área. Mas eu acho que na trajetória do Diego, a chegada da economidade foi um pouco isso. O que leva culturalmente a essa forma de produção ser mais legitimada e mais reconhecida, né, no caso, pelos estudantes de licenciatura. Né? E a nossa hipótese era mais uma questão cultural do que uma questão relacionada àqueles sujeitos específicos ou de determinados segmentos específicos. Eu parecia uma coisa que saía lá desde o professor da universidade, que passava pelo aluno da licenciatura e falava: enquanto eu não souber análise, eu não sou professor de matemática. Mas ele não sabe dizer por que também. Entendeu? Mesmo que essa análise não tenha correlação nenhuma de reflexão em relação à prática desse professor da educação básica. E isso vai percorrendo os diferentes segmentos de ensino, e a nossa conjectura, e foi uma das coisas da análise de trabalho, do Diego, é que era uma dimensão cultural. Né? De repente não estava muito relacionado ao professor da primeira quarta que sabe um pouco mais de matemática, sabe menos, sabe? Não, era uma questão cultural. O que a gente valida como conhecimento dos nossos alunos, como a gente perpetua e dissemina certas práticas culturais. E a quem que elas servem? A quem que elas servem, a quem que elas interessam, e aí é outra questão, né? Toda prática dessa, que ela dicotomiza determinados saberes, ela hierarquiza. E à medida que ela hierarquiza, ela coloca determinados sujeitos no lugar de apagamento, do não saber, da exclusão, do conhecimento. E aí, ligado ao poder. Exatamente. Tudo é ligado ao poder. Então, mas voltando um pouco às referências da parte como eu estava falando antes, entender como esse pensamento eurocêntrico naturaliza a si próprio, né? como referência de cultura. Como cultura é aquilo, o resto não é cultura. Então, essas duas músicas que eu botei, quer dizer, as duas primeiras, né, que na verdade são sambas de enredo, esse Samba da Mangueira, que hoje acho que é um clássico, né, que é a história que a história não conta, e o outro, que é um samba muito menos conhecido, mais antigo, que é O Povo em Forma de Arte. Eu acho lindo esse samba, que ele fala que Quilombo pesquisou suas raízes, os momentos suas felizes dessa raça singular, e veio para mostrar essa pesquisa na ocasião precisa em forma de arte popular. Né? Eu acho que é isso. Mostrar essa pesquisa em forma de arte popular. Isso tem muito a ver, eu acho, com o que o Clóvis estava falando. Né? Como é que a gente, o que é legitimado como cultura, né? Arte popular. Então, ao povo em forma de arte. Né? Eu acho que a gente tem que falar um pouco de formação de professores em forma de arte, né? Só o povo em forma de arte. Eu estava pensando muito sobre isso, porque esses autores de samba enredo, eles fazem pesquisas. É isso. Né? A coisa não é. Agora, aquilo ali é visto como uma coisa folclórica, né? Escândalos, não sei o quê.
falam dos orixás, falam, né? E as pessoas, né? Não sabe. Ele cantam, acham bonito, acham as alegorias maravilhosas, mas no momento do carnaval. E outra coisa, e só aceitam né? Só aceitam como uma coisa folclórica. Exatamente. Não com conhecimento. Exatamente. A gente tem entretenimento. Aí sobre essa questão do carnaval, eu trabalho numa comunidade lá em Moura da Aliança. E recentemente eu tive uma professora que estava trabalhando no samba, não sei se da maneira da Montela, agora não lembro. E a referência dos alunos foi extremamente preconceituosa a esse samba, né? Atribuindo ao samba a uma marginalização de uma cultura que eles têm, né? Tem essa visão colonial, né? E eu acho que isso está muito entranhado no nosso subconsciente, né? Quando a gente normaliza comportamentos, ações, conhecimentos, saberes, né? E práticas também. Ontem eu estava eu até um termo também de música que se usa, que deve ter ouvido falar, que é world music, música do mundo, que nas premiações, Grammy, que é basicamente música que não é americana. Música que não é estadunidense, é o world music. Eu vejo que há uma espécie de idolatria, né? Que ainda está em processo de cultura, de valorização da cultura, mas idolatria à cultura europeia, à cultura estadunidense, muito forte. E são as nossas, entre aspas, referências. A gente não consegue, muitas das vezes, se entender como referência própria de nós mesmos. Às vezes você fala até também assim, filme estrangeiro. Eu ia falar, filme estrangeiro não é o que não é brasileiro. Eu ia falar agora. O que o Oscar faz? Aqui são os de Hollywood. Mas a gente no Brasil fala isso. E o estrangeiro não é o que não é brasileiro, o que não é estadunidense. Uma das músicas, eu já conheci uma daquelas, mas eu não conhecia, era aquele MC Vera, se não me engano. Eu fiquei apaixonado, tipo, ouvindo as músicas e tal. Você ouviu mais, você procurou mais? Eu realmente fiquei instigado. E muito bom, então. Eu li uma reportagem de como ele começou, ele teve como referência os Racionais, ele parece que é de São Paulo, São Paulo. E aí, um trecho de uma entrevista que ele falava que o quanto eles sofriam preconceito. Né? E eles estavam, às vezes, eles estavam no ônibus falando em Guarani, e as pessoas olhando torto, no Brasil, olhando torto. Mas se eles falassem inglês, e realmente isso aí é uma produção da marginalização das culturas, amplas e culturais que temos todas que temos no nosso país. Por favor, se estivesse falando coreano, qualquer, falando uma língua indígena, acabou. As pessoas vão ficar olhando para o cara feio. Não vou entender o coreano, não vou entender mais, né? Japonês. E aí eu volto o que a Renata falou, assim, acho. E a escola faz o quê? Tá naquele negócio de dar errado. Quanto mais a gente consegue abrir e junto com o Michele, eu não tinha visto essa parte do abissal, esse agora fica claro. A escola tem práticas abissais. É certo ou errado? Ou sabe fazer assim ou não sabe fazer assim. E a gente condiciona os alunos nessa cultura. Se é, como não sei se é o Wellington, mas já que é um aspecto cultural, a gente condiciona as crianças nessa cultura. Eu acho que o mecanismo de enculturação delas é a escola. E quem é que faz isso são os professores. Quando a gente tem mecanismos, principalmente a avaliação. Acho que tem que ser talvez o primeiro. Se a escola tem essa dinâmica, talvez matemática seja ainda pior do que a escola. E aí a física então também está ali juntinha. Então, aí eu acho que isso é importante, porque para a gente entender como o colonialismo é entranhado na educação na escola, muitas vezes a gente pensa que é só nas coisas que são faladas, mas não é isso, é no nosso modo de fazer. Nas coisas que são faladas, tipo assim, então eu vou falar de numeração indígena e decolonizei. Não é. Se você falar de
mancala, vamos jogar mancala, mas com a mesma prática que não reconhece as formas de produção, não sei o quê. Então, o colonialismo se treina dessa forma, não é só no que você fala, ou deixa de falar para deixar de falar, você não tem que deixar de falar das coisas de referência europeia, mas é em que lugar político você fala, né? E como você faz as coisas, basicamente. Então, esse nosso fazer de professor é muito treinado no colonialismo nesse momento, da relação intersubjetiva com o aluno, quem que você reconhece, quem que você legitima, formas de pensar. É isso, isso que é a parte mais difícil de ver. Eu acho que tem mais um elemento nisso aí, Beto, que para mim é o mais difícil assim também, que é a questão do giro epistêmico, sabe? Porque aquela questão da mitologia, a mitologia urubá é folclórica, mas a mitologia grega ela é a possibilidade reflexiva. Então você fala lá... Então, na filosofia ocidental, você usa as alegorias da filosofia grega, mas se você for usar o orixá... mas ela tá... Mas por que eu acho que a filosofia grega ela tem o mérito? Ela tem o mérito de você trazer, incorporar uma possibilidade reflexiva, assim como outras formas de saber outras mitologias. E isso tem sido uma apropriação que eu acho, a gente tem tentado também nos trabalhos. Então, por exemplo, como uma pedagogia das encruzilhadas me ajuda a pensar em matemática. Né? Olhar para a matemática para analisar a pedagogia das encruzilhadas. Mas é ter um giro epistêmico de como outras formas de saber me ajudam a ler o próprio conhecimento eurocêntrico. Então eu acho que tem algumas questões assim, porque muitas vezes a abordagem é na dimensão do folclórica, né? O dia do índio, não sei o que, aí você vai lá, pega um apetrecho e tal. Mas cara, sabe, como essa perspectiva dos povos originários pode me ajudar a pensar nos problemas do mundo de hoje? Isso é o que certas apropriações da matemática não fazem, né? Fazem ao contrário, não fazem esse giro, né? Vão olhar o índio e aí vai legitimar aquela coisa lá do índio porque aquilo pode ser identificado com a cultura. Aquilo ali parece uma paraboloide, tem muita matemática. Foda-se. Inclusive a América do índio, né? É isso. A gente vai ler aqui depois coisas de pedagogia da encruzilhada e tem um texto nosso, na verdade, do Diego, que é o texto do Diego que ele nos deixou gentilmente ser coautores, que é aquele do samba. Do samba que é isso, que a gente vai ler aqui alguma hora, tentar ver se ele pode vir esse dia, mas que é uma formação de professores na gramática do samba, né? Não lembro exatamente o título, mas é algo assim. E que a gente vai dialogando com letras de samba, né? Mais ou menos como esse daqui, estão nesse lugar de referência, né? E pensando numa formação de professores a partir daquilo que esses sambas nos ensinam, né? Assim. Então, nesse texto, a nossa ideia é trazer o samba como conhecimento, né? Assim, não é o samba como alegoria. Assim como na pedagogia da encruzilhada, é trazer as sabedorias, vamos dizer, as religiões. Eu tenho uma coisa, eu não gosto de chamar Umbanda e Candomblé de religião. Para mim, Umbanda e Candomblé não é religião. Quando eu falo isso, não eu acho que chamar Umbanda e Candomblé de religião é um demérito. Para mim é cultura, é conhecimento. Até outro dia eu assisti uma palestra de um pai de santo, que ele falou isso, que a Umbanda e o Candomblé tiveram que se travestir de religião para sobreviver, mas que elas são muito mais do que isso. Enfim, mas eu estou querendo dizer que nesse a gente traz, que não é assim que a gente está colocando religião no debate acadêmico, a gente está colocando a Umbanda e Candomblé, enfim, como sabedoria, como conhecimento, e ela é desqualificada como conhecimento. Assim como o samba, tudo que é de origem. A foi travestida de dança, senão porque não era uma forma de luta, né? Ela deixava a biologia muito boa, né? Mas voltando, então, esses sambas, né, eles falam o outro samba, que esse é o povo em forma de arte. Eu acho que da mesma forma que o samba da Mangueira, ele fala dessa coisa de uma história, da história contada de outro ponto de vista, né? Então,
ele vai falar da história do povo negro, não sei, contada a partir daquela perspectiva, né? Assim. O Pedro II, eu acho que tem evoluído muito, né? Nós temos lá uma semana de consciência negra, mas que não é uma coisa folclórica. Então, os textos são de autores e autoras negros, né? Tudo é deles, né? Para nós. Ou seja, todas as coisas são feitas por eles, né? Das músicas, dos debates, das inquietações. Então, tem essas coisas assim muito maneiras. Você faz uma semana mesmo, não aquela coisa, né, de um dia, não, um dia da consciência negra, né? E aí vão lá e colocam algumas coisas nas paredes, não é? Isso é muito legal. Quando chegar, né, eu posso até depois colocar para o pessoal, quem quiser participar de alguma coisa, tem coisas muito legais. Não, aí eu acho que, de novo, só esse comentário, eu acho que a importância das cotas está muito nisso. E é trazer isso para dentro, né? Desestabilizar as estruturas, né? Assim, então, eu até fiz uma analogia aqui que eu vou ter que apagar isso da gravação. Assim. Mas enfim, que às vezes quando falam assim, que os gays querem destruir a família, eu não penso isso mesmo. Porque a história quer essa família, entendeu? Eu pensei nisso, aquela coisa, eu estava pensando, eu coloquei lá coisas sobre essa coisa do direita e esquerda, né? Eu coloquei alguns comentários sobre isso. E essa coisa, né, de família. Não é que a gente não queira. Então, eu fiquei pensando na coisa do Deus, pátria e família, mas a gente tem que verificar, a gente discutir os significados. Porque que tipo de família? Não é? Eu não sou contra a família. Eu não sou contra a família. Eu sou de esquerda, eu não sou contra a família. Mas eu aceito qualquer tipo de família. Exatamente. Mas alargar essa ideia. Isso, exatamente. Então, acho que as cotas... A coisa do Deus, né? Das religiões. Nós não somos contra. Mas, exatamente. Mas eu acho que a cota é isso. É desestabilizar as instituições por dentro mesmo, né? Assim, depois tem outro texto meu também que eu falo essa ideia, aquele que é Caravelas da Vista. Não sei se alguém já leu. Mas que a gente fala de desmontar as caravelas. Desmontar as caravelas é isso. É se apropriar desses instrumentos, assim, que a educação institucional... Nossa, coisa seletiva. A gente vai discutir ele aqui alguns dias. E que desmontar as caravelas é isso. É se apropriar daquilo. É tipo um movimento de retomada, né? Assim, é se apropriar daquilo e usar e mudar o uso das suas peças, né? Assim, então, é desmontar as instituições mesmo, assim, montar outra coisa. Diga-se de passagem, esse para mim é o melhor título que você já teve em artigo. Sério? Porque Caravelas à Vista é justamente você deslocar o local da onde se olha, o giro epistêmico. Quer dizer, você está discutindo isso a partir de um outro lugar. Terra Vista. A Terra Vista é Caravelas à Vista. Quer dizer, você vai estar discutindo. Agora que está vendo. Que está vendo a partir do lugar de outro sujeito. E quando aí essa coisa do giro epistêmico é assim, por exemplo, e eu tenho tentado me aproximar, a gente tem tentado se aproximar e se apropriar no uso dessas ideias dentro dos trabalhos de educação matemática. Então, o trabalho da Alessandra, como Exu ajuda a pensar em divisão, o trabalho da Liga, como Ubuntu me ajuda a pensar em coletividade docente de professores de matemática. Então, é como essas referências outras são possibilidades reflexivas dentro do campo da educação matemática, até de literatura euroreferenciadas. Quer dizer, eu vou trazer outras coisas para jogo. Não vai abandonar a matemática e a na escola, mas eu vou trazer outras coisas para jogo para pensar naquela matemática. Então, essa coisa do giro epistêmico, eu acho esse título ótimo. Você chama a atenção para o giro, né? Vai olhar aquilo de um outro lugar. Mas o que a gente fala, deixa que não é só olhar, né? É se apropriar mesmo, chegar lá e
montar as canavelas mesmo. Assim. Não é só o giro cristão, não está só na contemplação. Né? Assim, tá você... Ficar como observador só. Mas vamos fazer a pausa do café, mas aquela pausa do café breve, tá? Naquele esquema. Essas as coisas na minha sala que eu vou pegar lá rapidinho. Vocês são caravelas da vista? É que a gente traz coisa para comer na sala. É que eu vim de maneira meio assim. Hoje eu consegui vir, entendeu? Consegui pegar meu filho mais cedo para eu ir, eu vou.